Em cada ponto, né, sempre encontrei uma pessoa que foi muito importante, muito decisiva, né? Ou seja, através dessa linha de relacionamento, sempre alguém chega e te fala, o que você acha de fazer isso? Você já pensou nisso, né? Então, isso ajuda muito o seu caminhar para frente, né? Pessoal, eu estou com a pessoa do network e o responsável pelo maior hospital odontológico do estado de Minas Gerais, o maior do mundo, na minha opinião. Ele não vai falar isso nunca, porque é esse homem do network, é um homem que sabe, tem a sabedoria e adora estudar, né, doutor? Não importa o que você faça, né? É importante que você saiba, né, o que faz, o porquê faz e principalmente o que fazer quando as coisas não vão bem, né? Claro. Quando as coisas caminham para um lado diferente. Então, pensando nisso, dentro da minha área, eu procurei fazer uma formação assim completa, né? E a gente estuda todos os dias até hoje, né? Nunca paramos, né? Premiação internacional, quantas nós temos aqui? Temos várias, né? Nós começamos recebendo um prêmio como a melhor clínica do país, né? Oferecido pela Dentsply Sirona. Depois recebemos um prêmio onde fomos considerados também a melhor clínica do país, o prêmio Top of Mind. Recebemos um prêmio latino-americano de qualidade em atendimento e também um prêmio europeu, né? E o mais interessante é que esses 3 últimos prêmios, né, nós recebemos num período bastante duro para todos os negócios, que foi o período da pandemia, né? Então, assim, onde todos aparentemente cruzaram os braços, nós percebemos que a gente não deveria fazer isso de forma alguma, né? E aí investimos mais ainda em tecnologias, novos equipamentos, né? E também ajustamos nossos processos, né? A maneira como a gente executa os nossos trabalhos. Isso foi reconhecido, tanto nacionalmente como internacionalmente. Gente, tem premiação sem bom relacionamento, doutor? Não, isso não existe, né? Eu acho que o bom relacionamento, né, ele é fundamental para tudo, né? Eu acho que a gente precisa respeitar as pessoas, né, tratar bem as pessoas, se relacionar com todas as pessoas, né? Isso é uma situação que a gente preza muito, né? O respeito ao ser humano, né? Tratar bem, cuidar do ser humano. E isso faz com que você realmente gere esse conceito que você está dizendo, né? O coeficiente de relacionamento, né? E que muitas vezes é mais importante, né, do que o fator econômico, né? Você ser conhecido, você ser visto dentro de um conceito do que é o certo, o correto, né? Eu acho que é extremamente importante para qualquer tipo de negócio que você venha a ter. A gente fala de network, doutor, e muita gente pensa em network para ganhar dinheiro. Nem sempre network é para ganhar dinheiro, não é isso, doutor? Eu acho que o network ele tem múltiplas funções, né? Mas acho que a principal delas é você se relacionar com as pessoas já com o pensamento de poder ajudar essas pessoas, né? E tudo é uma via de mão dupla, né? As coisas vão e as coisas vêm, né? Eu digo isso porque eu tenho um percurso grande, né, dentro da minha profissão, dentro da linha de formação. Comecei fazendo um curso técnico, né, de enfermagem, né, uma escola pública aqui em Poços de Caldas, no Polivalente. Depois fiz um curso de patologia clínica, né, no São João da Escócia, e depois acabei então caminhando para a odontologia. Fiz a graduação de odontologia. Em cada ponto, né, sempre encontrei uma pessoa que foi muito importante, muito decisiva, né? Ou seja, através dessa linha de relacionamento, sempre alguém chega e te fala, o que você acha de fazer isso? Você já pensou nisso, né? Então, isso ajuda muito o seu caminhar para frente, né? Na faculdade, eu conheci um professor, na época ele era diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, né, professor Heitor, e num bate-papo com ele um dia, né, na cantina da faculdade, ele estava visitando Alfenas na época, né, eu perguntei para ele, professor, quais são os caminhos, né, para que eu chegue na Universidade de São Paulo, né, para que eu saia aqui de Alfenas e possa fazer uma pós-graduação na Universidade de São Paulo.
E eu me lembro exatamente das palavras o que ele me falou, né? Ele falou assim, as portas da Universidade de São Paulo estão abertas para você, né? Então, quem deu o passo inicial foi você, agora, né? Com essa pergunta, né? Então, o meu contato é esse, né? Então, assim, e ele é tipo uma pessoa muito importante dentro da odontologia do meio universitário, acadêmico. Então, na época ele era o reitor da universidade, né? Gente, então ele era coordenador geral da odontologia. Ele montou toda a pós-graduação da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Ribeirão Preto, e simplesmente pegou um cartão e me deu e falou assim, quando você tiver uma oportunidade, vá fazer uma visita para mim. Né? Ou seja, na semana seguinte eu já estava lá, né? Fazendo a visita, conhecendo a universidade, e a partir daí então nós já abrimos um relacionamento que, quando eu terminei a faculdade de odontologia, foi um passo importante para que eu pudesse chegar até a Universidade de São Paulo. Escolhi ser um dentista do Exército e fui para o Exército. Fiquei lá por 2 anos e meio, né? Período em que eu me preparei então para retornar à Universidade de São Paulo. Escolhi como área principal para estudo a prótese, né? Então todo o tempo vago que eu tinha no quartel, né? na escola de sargento, eu direcionava ao estudo da prótese. Quando fui prestar o concurso, né, para a entrada no mestrado na época, então foi uma situação muito simples, né? Então eu entrei lá entre os primeiros colocados, né, disputando vaga com o país todo, e fiz um curso muito tranquilo de mestrado. Pela colocação que eu tive na época, de início eu já ganhei uma bolsa da FAPESP, né, desenvolvi uma pesquisa onde eu desenvolvi um material, né, para odontologia durante o mestrado. Tive a oportunidade também de fazer na Universidade de São Paulo o doutorado e durante o tempo que eu fazia o doutorado na Universidade de São Paulo, eu conheci também a Faculdade de Engenharia de São Carlos, a UFSCar. E assim que terminei o doutorado, eu decidi fazer um pós-doc. E aí eu fiz um pós-doc na Engenharia de Materiais, né? Foram lá mais 2 anos e meio, voltados para isso, e não parei por aí não. Depois resolvi fazer um outro pós-doc na área da física, né? Todas essas etapas tinha uma pessoa ali sempre importante? Teve, né? Quando eu estava em São Carlos, no Exército tinha alguém, né? Também. Sim, no Exército eu tive lá o Capitão Titonel, né? Que deu muitas oportunidades. Na época me deixou com trânsito livre, né? Dentro da escola, e eu tive a oportunidade então de publicar assim vários trabalhos científicos, né? No período que eu estava dentro do Exército, e esses trabalhos também eles foram importantes para o meu currículo, que facilitou então o meu processo seletivo quando fui para a Universidade de São Paulo, né? Antes da gente falar do empreendedorismo em Poços de Caldas, que virou o que é o Hospital Implar hoje, que é referência, tem titulação, teve titulação europeia, é isso? Sim, a gente tem premiação não só no Brasil, mas também na Europa, né? Antes da gente chegar nesse ponto, o doutor empreendeu já na faculdade. Quando você entrou na faculdade, a família era rica, tinha condição, estava tudo facinho, doutor? Como é que foi esse processo aí? Não, foi uma situação assim, bastante difícil, né? Mas nada é difícil, na verdade, né? É só você criar as condições, né? As oportunidades existem, né? O que você não pode é reclamar, né? Crie as oportunidades e foque nelas, que as coisas acontecem. Na época, quando eu fui para a faculdade de odontologia, né, não havia compatibilidade entre a relação financeira que a gente tinha, né, e a mensalidade, material, moradia e tudo mais. Mas eu percebi que lá tinha muitas oportunidades para produzir a renda, né? Então eu tive lá 2 empresas, né? Montei 2 empresas na época na faculdade, né? Como é que foi fazer essa primeira empresa aí? Foi muito interessante. Saber vender o sonho para os seus prospectos, para o seu network ali. Como é que foi isso? Foi uma experiência muito boa, né? Porque eu já tinha a experiência da venda, né? E na época comecei a ir vendendo os pães de pratos com a minha mãe pela rua. Então, na época lá eu montei uma empresa de fazer trabalhos, né? Então, eu fazia trabalhos para quase todos os cursos, né? Então, eu tinha lá várias pessoas, vários meninos que eu contratei na época, né? E eles digitavam dia e noite, né? A gente não tinha internet, né? Então, a gente
era Pesquisa dificuldade. era na biblioteca? Era na biblioteca, nos livros, era difícil, computadores, né? Então eu lembro que na época eu fiz um financiamento e comprei 10 computadores. E com esses computadores a gente produzia os trabalhos, porque quase ninguém tinha computador na época, né? Gente, você imagina, infância pobre, né? Vai lá, faz a faculdade de odontologia, mal tem dinheiro para a faculdade de odontologia, ainda faz um financiamento. Isso que é visão, que é acreditar. Você é uma pessoa que acredita muito em você, né, doutor? Sim, eu acredito. Eu sempre acreditei em mim, sempre acreditei naquilo que eu planejo, né? Então eu sempre planejo as coisas antes de executar, não saio fazendo sem pensamentos lógicos. E deu muito certo essa empresa lá, né? Porque produzia uma renda boa, me ajudava com a mensalidade, me ajudava com tudo. E num determinado momento eu abri uma segunda empresa, né? Olha o network, olha o Uma network. segunda empresa, e essa foi muito interessante, porque eu convidava, né, chamava Circuito Odontológico Unifenas. Na época eu montei com um amigo, né, o nome dele é Ercílio Martelli Júnior, né. Hoje ele está na Universidade de Montes Claros, é o coordenador da odontologia, da medicina também lá. Também participa da FAPEMIG, é um profissional da linha A dentro da odontologia, foi meu parceiro de clínica na época. E nós então montamos esse Circuito Odontológico Unifenas, onde eu trazia professores de diversas partes do Brasil, professores que os dentistas da cidade queriam ver, professores que a região queria conhecer de perto e os próprios alunos. Qual era a média de público que tinha? Né? Tinha 350, 400 pessoas nos auditórios. Cobrava né? um ingresso de... Se fosse hoje aí, talvez 15, 20 reais, né? Mas faturava. Faturava e movimentava. Porque o investimento era o quê? R$0. Não, Network. Era só a relação de comunicação, mais o transporte do professor. E nessa época, então, eu tive a oportunidade de trazer ao Alfenas grandes nomes, né? Que se tornaram meus amigos, que participam alguns até hoje dos meus relacionamentos nos congressos que a gente frequenta. Olha que legal que é o network, você consegue vender sem precisar vender. E detalhe, muitas vezes esses professores não teriam a oportunidade de falar para uma plateia tão grande como você proporcionava para eles. Sim, né? era uma relação muito boa, né? Então, alguns professores, né? Um exemplo, na época eu trouxe para Alfenas a maior microbiologista, né, do país. O nome dela é Isabel Yokoito. E ela era professora do curso de farmácia e odontologia da Universidade de São Paulo. Então eu trouxe ela para dar um curso de microbiologia voltado para a odontologia. E depois, quando eu fui fazer mestrado, doutorado, tive a oportunidade, né, de conviver com ela lá já como aluno da pós-graduação, né, tendo o privilégio de ter ela no dia da minha defesa de tese de mestrado, não na banca, mas estar junto com a gente lá, né? Então, uma relação onde eu trouxe uma pessoa que era uma grande referência, uma cidade pequena na época, e depois acabou sendo uma pessoa de minha convivência em Ribeirão Preto. A gente falou de network para premiação, para trabalho, tem muita técnica nisso, tem muita competência. Network não funciona sem competência, sem trabalho duro. E também não funciona por interesse, né, doutor? Network por interesse, ele se perde. Quero saber da vida amorosa. Formou uma família linda com a pequena Lara, a doutora Gi, a Gisele, né? Como que foi conhecê-la? Foi network de trabalho, acabou dando aula, conhecendo, foi isso? Nós nos conhecemos na época em Três Corações, né? Na época eu desenvolvi um trabalho na universidade e ela também foi para a universidade para desenvolver um trabalho lá. Nós nos conhecemos, né? E a partir desse momento, 6 meses à frente, a gente já tinha nosso casamento marcado, casamos, né? Começamos, a gente tinha atividades clínicas separadas aqui na cidade e depois de 2, 3 anos decidimos então criar uma marca, né? Que é a marca Implar, e aí começamos uma carreira trabalhando no mesmo ambiente, vamos dizer assim, né? A Gisele também tem uma formação extremamente diferenciada, né? Ela é uma das únicas profissionais da nossa área com 2 doutoramentos, né? Muitos trabalhos publicados, e agora ela foi nomeada como embaixadora internacional de uma nova técnica de cirurgia para implante, que é a cirurgia por navegação. Ela vai representar a Nobel Biocare nos palcos, tanto no Brasil, né? Nos congressos, tanto no Brasil, América Latina e também Estados Unidos e Europa.
Olha só, network também, né? Ela se relaciona muito bem também, né? Sim, essa combinação do conhecimento, né? Conhecimento, mais essa combinação de tratar bem as pessoas, né? Sim. Porque muitas vezes, né, eu vejo muitas pessoas assim, né? Que amarra uma gravata, né? Se acha doutor, né? Nem fez doutorado nada, né? Nem percorreu o real percurso, né? E se vê na obrigação da gente ter que chamar de doutor, acho que não funciona assim, né? Sim. Eu acho que para tudo tem que ter um reconhecimento, né? O conhecimento ajuda bastante, né? Mas o que tem a grande importância mesmo é o seu ser, né? O que você é e o que você representa no ambiente onde você está, né? O que você representa para as pessoas que estão ao redor de você. Hoje na frente da clínica, ainda ali recepcionando os pacientes no sentido de sanar dúvidas, tranquilizá-los, ainda está você, né? Muito aqui à frente da clínica. Você sente que a sua presença, a sua técnica de comunicação e a sua técnica também, né, real, acalma o paciente? Sim, eu tenho uma participação direta em todos os projetos, né? Então essa é uma prerrogativa do nosso hospital. Até por enquanto ainda atuo em todos os projetos, né? Em dois momentos, principalmente, no mínimo em dois momentos, né? Eu projeto tudo como será feito e depois checo tudo como foi feito, né? Legal. Então tem esses dois momentos, tem uma série de trabalhos ainda que eu gosto de sentar e eu mesmo fazer a execução, né? Eu acho que assim, essa calma, né? Ela está focada nos seguintes conceitos: a confiança, né? A acreditar na tecnologia para ajudar a resolver os problemas e ter essa relação direta assim com o ser humano, né? Porque nós estamos aqui para realizar um trabalho para uma pessoa, né? E não para um número, né? Sim. Como a gente tem observado, né? Às vezes as pessoas sendo tratadas como um número. Não, aqui não. Aqui nós nos relacionamos com cada um dos nossos clientes e interessante, nós acabamos o quê? Virando amigos desses clientes. Eu tenho aqui 23.500 clientes tratados, né? Isso consta no nosso arquivo, uma né? cidade, uma vila. Tem cidades ao redor aqui que não tem 23.500 clientes, pessoas morando, né? Sim. Esse é o número de clientes que nós já tratamos, né? Então esse é o número de projetos que eu já fiz de tratamentos odontológicos. Tudo um a um, né? Então, tanto feito quanto checado. Então, isso dá pra gente, assim, uma vasta experiência. Um fato importante que o doutor falou é que quando a gente enxerga número, a gente não vê número. Quando se trata de relacionamento, você começou a querer enxergar número, você nunca vai ver número. Então, primeiro você enxerga a pessoa que está ali à frente e com naturalidade o número acaba vindo. Doutor, recebeu a comenda Dom Pedro II agora recente na cidade. É uma comenda importante. Como é que foi esse momento? Tudo frutos de bons relacionamentos, né? Eu acho que foi um momento assim bastante importante, né? Porque você estar ali recebendo uma homenagem, né? Um título onde você está representando aí toda uma cidade, né? Quase 200 mil pessoas, né? E no segmento que você atua, no profissional, você ser um escolhido. Então isso é de muita gratidão, né? Essa veia de empreender, essa veia de se relacionar bem, como você se relaciona, eu fico admirado de ver. A gente falou do passo a passo ali, de saber vender seu sonho, como você vendeu na faculdade, falou do seu contato com o professor da USP. Todas as pessoas com as quais eu quis falar, né, e tinha interesse em gerar uma comunicação, de alguma forma eu criei um processo para que isso acontecesse, né? Então isso em todos os estágios da minha carreira aconteceu dessa forma, né? Então recentemente, por exemplo, eu tinha interesse em conversar com uma pessoa que é um grande diretor de múltiplos setores da saúde, né? Mora nos Estados Unidos, vem poucas vezes em São Paulo, tem uma história muito importante no processo de desenvolvimento dos grandes hospitais, das tecnologias que estão abrigadas nesses hospitais. Então eu arrumei um meio e consegui agendar um horário, fui para São Paulo, né? Fiquei lá por várias horas conversando com essa pessoa. Então eu corro atrás e faço acontecer. O interessante é que dessa conversa já veio aí um empurrãozinho que faltava, né?
para a gente tomar uma decisão de criar um novo setor que vamos criar aqui na nossa cidade, que eu acho que vai ser extremamente importante para a nossa cidade, né? Vamos dar início aqui a uma hub de saúde, né? Uma hub que tem a proposta de desenvolver novas tecnologias no setor da saúde. Essa hub já está basicamente quase que finalizada, né? Eu acredito que a gente comece aí o próximo ano com ela funcionando a todo vapor. Você que traz uma comunicação aí para a Via da Saúde, né? Com a sua revista, eu me recordo aí de quando ela começou, né? Tivemos o privilégio de ser a capa da primeira unidade, né? E você acreditou na revista, acreditou no empreendimento e faz isso mês a mês, leva conteúdo importante, né? Leva a informação dos profissionais da saúde. Então, assim, esse trabalho que você faz é um trabalho assim, extremamente importante, né? É o que você falou, é esse relacionamento, esse network, né? Para que gere esse aumento de relacionamento entre nós que somos da saúde e toda a nossa sociedade. A marca ela ficou tão forte nisso e que é impossível, né? É impossível e é difícil. Olha o comparativo, né? Você comparar com uma marca que substitui o nome, né, do produto, né? Foi o que a Implar conseguiu construir aqui. Impostos. Agora, não só implante, né, doutor? Todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas e com muita tecnologia. Gente, obrigado. Network é tudo. Tá aí a história do Dr. Sérgio. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Show de bola.